Glória a Deus, igreja. Eu fico muito feliz quando a presença de Deus ela vem e invade os nossos corações, ela enche os nossos corações. É uma glória tremenda, é um poder tremendo. E é isso que o Senhor tem para nós, para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Hoje, pela manhã, enquanto eu orava, eu estava orando e falando: Senhor, o que o Senhor quer ministrar à tua igreja? O que o Senhor tem para falar? Eu folhei a Bíblia, alguns capítulos, alguns livros da Bíblia. E assim que eu peguei para mim fazer essa oração, eu tinha deixado a Bíblia aberta em um lugar. E assim que eu terminei a oração, perguntando ao Senhor o que Ele queria ministrar, estava aberto bem em Atos 16:16. Mateus, pode abrir a versão NVI. Atos 16:16. E ali logo no título, né, quando esse versículo, esse capítulo fala do momento em que Paulo e Silas são presos. E claro que nós, a grande maioria da igreja já conhece esse momento da história deles. E eu também conhecia, mas eu não sabia o que aconteceria depois. Que as cadeias se quebravam, que as portas se abriam. Eu realmente não sabia o que acontecia depois. E à medida que eu fui lendo o livro, o Senhor foi me trazendo revelação. O Senhor foi me apontando algumas coisas que eu falei: uau, que extraordinário isso aqui. E de fato ministrou ao meu coração, porque tem muito a ver com todas as canções que nós cantamos esta manhã. Amém? Então Atos 16, a partir do 16, nós vamos ler esse trecho inteiro. E depois eu vou pontuando com vocês aquilo que o Senhor quer trazer. Amém? Glória a Deus. Está escrito assim: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou dizendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Eu vou continuar lendo o texto mais em breve, mas a gente sabe que uma das coisas mais impressionantes desse texto logo de cara é justamente esse momento em que eles estão presos e eles começam o quê? A adorar, a orar, a falar com o Senhor diante daquele momento de certamente muita angústia e muita dificuldade.
Imagine você está em uma cidade, você está levando o evangelho de Cristo, vem uma mulher profetizando, falando algumas coisas muito doidas, e você expulsa o demônio daquela mulher, então você é acusado de fazer burbúrio, fazer coisas ali naquela cidade, e você é preso, e não só preso por causa disso, mas você é açoitado, porque eles foram açoitados, o texto diz isso para nós, eles foram ali açoitados e estão presos, e mesmo diante disso, os dois adoraram. Um dos primeiros princípios básicos que a gente vai encontrar dentro desse texto é louvar a Deus na adversidade. Às vezes, diante do nosso dia a dia, diante das nossas adversidades pessoais, nós nos encontramos tão preocupados, tão angustiados, tão aflitos, que nós não adoramos a Deus. Porque essas coisas nos preocupam de tamanha forma, essas coisas nos preocupam de um jeito tão atroz, que a gente não consegue fixar os nossos olhos em Cristo. Nós não conseguimos olhar para Deus e falar: Senhor, eu vou te adorar, eu vou te louvar, eu vou engrandecer o teu nome até mesmo na dificuldade. Eu vou engrandecer o teu nome diante dessa situação difícil. E vou falar uma coisa para vocês: quando nós estamos diante dessas situações e nós adoramos a Deus, nós experimentamos de um mover e de um poder tão extraordinário, porque é nessas horas que nós entendemos: caraca, a glória é de Deus, a presença é dEle, a resposta e a razão é Ele. E esses dois, Paulo e Silas, eles entenderam isso. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. De repente, o que aconteceu? Houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Cara, isso é tremendo. Eu fico imaginando como é um momento como esse aqui de louvor e adoração que nós tivemos no mundo espiritual. Deve ser algo muito lindo de se ver, deve ser algo extraordinário de se ver. A presença de Deus vindo, os anjos vindo, o Espírito Santo de Deus se movendo em nosso meio, trazendo essa profecia, trazendo esse espírito de profecia que há em Deus, trazendo revelação, trazendo alívio, trazendo descanso. Eles entenderam isso. Eles entenderam que, se adoramos a Deus, mesmo na adversidade, nós encontraremos alívio e descanso. Eles encontraram alívio e descanso diante da presença de Deus naquele lugar. E será que nós louvamos a Deus na adversidade? Será que em meio às guerras e tribulações, como que nós nos portamos? Como que nós agimos? Agimos com o nosso coração humano ou agimos segundo o Espírito Santo de Deus em nós? É uma pergunta boa de se fazer, porque a gente vai ver o resultado disso no dia a dia. A gente vai ver os frutos, se de fato estamos confiando em Deus e se de fato somos cristãos, é no nosso dia a dia. Às vezes diante de uma conta para pagar, às vezes diante de uma discussão dentro de casa, às vezes diante de tantas coisas que podem acontecer no nosso dia a dia. É aí que seremos provados. É aí que o Senhor vai ver, será que o coração dele está mesmo firmado em mim, a ponto dele entrar para dentro do quarto dele agora, fechar a porta e me adorar? Porque é isso que temos que fazer. É isso que precisamos fazer. Adorar a Deus. Falar: Senhor, eu não tenho forças, mas eu sei que o Deus que eu sirvo é o Deus que abriu o mar vermelho para o povo passar. Eu sei que o Deus que eu sirvo é o Deus que fez cair maná do céu. Eu sei que o Deus que eu sirvo é o Deus que foi lá na casa daquela viúva e fez com que o azeite e a farinha se multiplicasse. Será que nós temos essa postura de adorar a Deus? Salmos 27, do 1 ao 5 está escrito: o Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão.
Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que eu procuro: que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei o Senhor. Isso aqui é tremendo, igreja, isso é tremendo. Davi encerra falando: cantarei e louvarei ao Senhor. Louvar a Deus. E quando eu digo louvar a Deus, não é somente com canções, vai muito além disso. É louvar a Deus com todo o nosso coração, é com a nossa conduta, é com a nossa fala, é com a maneira como nós nos portamos, a maneira como caminhamos, a maneira como vemos e enxergamos o mundo. E Paulo e Silas adoraram na prisão. Romanos 8:35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Nada pode nos separar do amor de Deus, a não ser os nossos próprios erros e pecados. Mas se caminhamos segundo a vontade de Deus, e adoramos, e confiamos, e descansamos, meus irmãos, nós vamos desfrutar disso aqui que nós estamos desfrutando dentro das nossas casas, dentro das universidades, dentro das faculdades, no seu trabalho. Porque você vai estar tão cheio que você vai falar assim: eu não consigo reter dentro de mim, eu preciso transbordar, eu preciso passar adiante. Pessoas precisam ser cheias. Jesus, Tu és santo, Deus. Quando a gente volta lá no texto, a gente vai ver, voltando aqui: de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Eu quis frisar esse estamos todos aqui, porque eu realmente, até hoje, eu não tinha lido esse texto, igreja. Eu não tinha lido esse texto. E quando eu li esse estamos todos aqui, eu fiquei surpreso. Eu realmente fiquei surpreso, porque as portas se abriram, a cadeia toda se abalou, e eles não fugiram de lá. Será que diante de uma situação como essa, qual seria a nossa conduta? Será que nós fugiríamos? Só que aqui, nesse momento, por andarem no Espírito de Deus, por entenderem a visão do reino, eu tenho certeza que Paulo e Silas pensaram assim: Deus é quem nos justifica, nós ficaremos aqui e nós esperaremos para ver o que é que vai acontecer. E foi o que eles fizeram. Não faça isso, não se mate, estamos todos aqui. Mesmo diante daquela situação de possível liberdade, de cadeias quebradas, eles esperaram para ver qual a obra que Cristo queria fazer diante daquela situação. O que Cristo queria fazer diante daquela situação? Pois mesmo diante da adversidade, às vezes o Senhor tem um propósito para nos ensinar ou para ensinar a outra pessoa. E eles sabiam que Deus proporcionou aquela situação para gerar algo maior. E sabe o que é esse algo maior? Salvação. Em tudo há um propósito, até mesmo na adversidade. A gente vai seguir o texto e vai estar escrito assim: o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores,
que devo fazer para ser salvo? O carcereiro viu aquilo que os dois adoravam e cantavam. Veio um terremoto, as portas da prisão se abriram, eles não fugiram. E o carcereiro chegou neles e perguntou: o que eu devo fazer para ser salvo? Às vezes a adversidade que você enfrenta na sua vida é para gerar vida em outra pessoa. Às vezes o momento seu de aflição vai gerar vida e testemunho em outra pessoa. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. O Senhor, por meio daquela situação, gerou salvação na vida do carcereiro. E é muito doido isso, porque o texto vai continuar e vai falar que então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Aquele carcereiro foi salvo, e eles creram em Deus através daquilo que foi feito na vida de Paulo e Silas. Em tudo há um propósito, até mesmo na adversidade. E há algo que acontece adiante que também muito mexeu comigo. O Senhor cuida dos seus. Sabe por quê? Porque no versículo de número 33 vai estar escrito: naquela mesma hora da noite o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida ele e todos os seus foram batizados. Ele leva Paulo e Silas até a casa deles e lhes dá a refeição, lhes dá de comer. Isso é tremendo, igreja. O Senhor, mesmo os dois tendo sido açoitados, tendo sido presos, o Senhor proporcionou salvação na vida de um, e esse que foi salvo gerou na vida dos dois a cura das feridas e alimento para que eles pudessem comer. O Senhor cuida dos seus. O Senhor proporciona bênçãos àqueles que confiam nele. E aí vem Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Senhor, trata com bondade aos que fazem o bem, aos que têm coração íntegro. Mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor dará o castigo dos malfeitores. Haja paz em Israel. Aqueles que confiam no Senhor, nada pode abalar. E diante daquela situação, onde humanamente falando, eles tinham tudo para se revoltar contra Deus, eles permaneceram firmes em cumprir o propósito que Deus lhes designou. E às vezes o Senhor está te entregando coisas nas suas mãos, às vezes o Senhor está te entregando a bandeja com coisas para que você possa carregar, para que você possa servir ao próximo, para que você possa ajudar, mas você retém para si mesmo. E às vezes Deus vem para te tratar e você não dá o braço a torcer. Não há como sair do lugar dessa maneira. Não há. Mas o Senhor tem um propósito para todos aqueles que confiam nele. E o Senhor tem bênçãos para derramar para todos aqueles que confiam nele, mesmo diante da adversidade. Porque aos olhos humanos tem tanta coisa que nós enfrentamos e que nós falamos: meu Deus, por quê? Mas só que vai passar, às vezes vai passar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, e você vai falar: Deus estava me quebrando, Deus estava me moldando, Deus estava me enchendo. Naquela situação, Deus fez isso na minha vida. Diante do período mais difícil que eu vivi, dentro do meu próprio coração, hoje eu olho para trás e eu falo: uau, se eu não tivesse passado por aquilo, se eu não tivesse vivido aquilo,
eu não estarei desfrutando daquilo que Deus tem para mim hoje. Mas é entender, é ver, é compreender que é Ele quem faz. E que mesmo que você esteja na prisão, se você o adorar, se você o louvar, se você descansar, se você confiar, você vai desfrutar de algo tremendo e poderoso na presença dEle. Corações rendidos, é o que o Senhor tem falado para essa igreja. Entreguem-se, rendam seus corações, que eu vou multiplicar. Porque o poder não está em nossas mãos, o domínio não é nosso, é dele. E a gente vai ver isso ao longo da vida de Paulo. Tantas adversidades, mas o cara perseverou até o final. E até diante da morte, ele louvou. Eu considero tudo na minha vida como perca, porque eu já tenho tudo que é Cristo. E será que nós, quanto igreja, estamos firmados dessa maneira em Cristo? A ponto de considerar tudo nesse mundo como perda? Não que nós não possamos desfrutar daquilo que Deus tem proporcionado, muito pelo contrário. Se Deus proporciona, desfrute, meu irmão, porque é Ele que tem trazido. Mas a partir do momento que você caminha em fé, que você caminha dessa forma, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor no dia bom, no dia mau, entregando o seu dia ao Senhor quando você se levanta, e finalizando o seu dia, entregando ele, devolvendo ele ao Senhor. Gente, eu garanto para vocês, vocês vão desfrutar de coisas extraordinárias diante da presença de Deus. E sabe o que é o extraordinário diante da presença de Deus? É transbordar a presença dEle. Porque não vai ter dinheiro no mundo que compre isso. Não vai ter dinheiro no mundo que compre uma manhã como essa diante dele. Nada, 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 nada. Ele fecha a porta, Ele abre a porta, Ele faz do jeito que Ele quiser. Sabe o que a gente tem que fazer? Confiar e descansar e crer. Eu sei que falando assim parece até fácil, né? Mas que seja gerado em nós um coração de servos. Que seja gerado em nós um coração daqueles que confiam e descansam no Senhor. Aricantarabás. Senhor, gera na tua igreja corações que não se prendem à vaidade, que não se prendem ao engano, que não se prendem ao pecado, que não se prendem às riquezas, que não se prendem aos medos, que não se prendem às mentiras. Gera na tua igreja corações entregues, devotos, corações que confiam e descansam no Senhor. Senhor Jesus, que o teu Espírito reine sobre nós, que teu Espírito esteja sobre as nossas mentes, sobre os nossos lares, sobre os nossos corações, que os nossos passos sejam os teus passos, que haja em nós os mesmos sonhos que há no Senhor. E Pai, que mesmo diante das adversidades, nós possamos entender, ver, ouvir a Tua voz e Te adorar com tudo que somos. E que diante da bonança, diante da multiplicação e da prosperidade, nós possamos Te adorar com tudo que somos, pois entendemos que tudo vem de Ti, e tudo é para Ti, e Tua é a honra, a glória, o poder e o domínio. Pois para Te adorar nós vivemos, para Te exaltar nós vivemos. Dê-nos um coração de Paulo e Silas, dê-nos coração de adoradores, dê-nos coração de servos, coração de filhos, coração de discípulos amados do Senhor, de filhos e filhas que descansam no Senhor,
tira a incredulidade. Senhor, que não sejamos como o povo que fugiu do Egito e que ao ver todas aquelas adversidades, Pai amado, Pai querido, meu Deus, falaram: ei, seria melhor se estivéssemos no Egito. Não, Pai, que não sejamos esses, mas que sejamos aqueles que confiam e descansam no Senhor. Todos os dias das nossas vidas, todos os dias das nossas vidas, proporcione a nós a maior bênção, que é ter a Tua presença conosco.